Não é fácil perseverar, não é fácil se manter firme de alguma situação que pode ser desconfortável e difícil. Sim, é muito difícil perseverar, continuar lutando, continuar orando, quando as coisas parecem não mudar. Passa semana, meses, anos, e por vezes não vemos mudança, e continuarmos na luta pode ser muito difícil. Mas eu queria trazer uma palavra de esperança para você hoje à noite. Você tem que se manter lutando até o fim. Custe o que custar, venha o que vier. Fique firme. O Senhor vai te dar vitória. Se não nesta vida, o reto juiz fará justiça eventualmente. Quantos têm o texto santo nesta noite? Ótimo. Estava com saudade de ver essas Bíblias erguidas pelos filhos e filhas do Senhor. Nós temos avaliado o livro de Juízes, as orações listadas em Juízes, e hoje nós vamos dar uma olhada em 3 orações que basicamente lidam com a mesma coisa. Juízes 20, as orações estão listadas nos versículos 18, 23 e 28. No caso do versículo 28, nós vamos ler o 27 também, para questão de contexto. Mas as orações basicamente dizem a mesma coisa. Devemos lutar, devemos continuar lutando. Isso é o resumão, o resumo do resumo. Este é o 6º sermão. Em Juízes nós temos mais um para terminar esse livro um tanto difícil e trágico. Vamos ler o que diz o texto sagrado. Juízes capítulo 20, versículo 18. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e perguntaram ao Senhor, consultaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro para lutar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. A próxima oração, versículo 23. Subiram os filhos de Israel e choraram, a coisa apertou mais ainda, perante o Senhor até a tarde, e consultaram ao Senhor, dizendo: devemos lutar contra os filhos de Benjamim ainda? Respondeu o Senhor: subi contra Benjamim. E a terceira oração, a partir do 27, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, salta para o 28, tornaremos a sair ainda a lutar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? A coisa piorou de maneira irreconhecível. Respondeu o Senhor: finalmente subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Pai querido, fala aos nossos corações, nos dá perseverança, Pai, em meio à luta, em nome de Jesus, amém. Qual é o contexto geral deste texto? Nós estamos diante da primeira guerra civil em Israel, quando 11 tribos lutam contra os benjamitas. Benjamim era uma das tribos de Israel que abrigou um bando de bandidos que assassinaram, por assim dizer, uma mulher de um levita, que passava em caravana naquela cidade. Um episódio um tanto trágico. Por sinal, nós já vimos que o livro de Juízes é um livro um tanto difícil de trabalhar, até porque estamos vivendo em outro tempo, um tempo de grande ignorância, um tempo de grande trevas e apostasia em Israel. Como já disse outras vezes, mas vale relembrar, são 350 anos de escuridão, quando morreu
Moisés e depois Josué tomou o comando. Com a passagem de Josué, não se levantou líder maior em Israel, e o refrão do livro é Juízes 25, 21, 25, é como acaba o livro. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava por bem fazer. Israel vivia numa ciclicalidade de pecado. Foram 350 anos dentro do mesmo ciclo. Depois de um período de paz, Israel abandonava o Senhor, caía em idolatria. O Senhor permitia que algum inimigo perseguisse Israel. Israel clamava ao Senhor por socorro. O Senhor levantava um libertador ou um juiz. Ele então brigava, libertava Israel. Israel entrava em outro período de paz. E aí esse período de paz podia demorar 40, 20, 80 anos, mas Israel acabava caindo em pecado, buscando outros deuses, caindo em apostasia, e o ciclo era permanente. Essa era a vida da nação. É possível que esse período, esses 3 séculos e meio, foram os piores da história de Israel. A gente tem que ter em mente isso, esse período de trevas, de ignorância, porque os episódios listados no livro de Juízes nos deixam estarrecidos, como o episódio e o contexto dessas 3 orações que nós acabamos de ler. Vamos à história das 3 orações. O que que motivou? Por que os filhos de Israel, as 11 tribos, disseram: devemos lutar? Vamos lutar? Por que eles disseram isso? O que que causou isso? A história começa no capítulo 19, uma história um tanto conhecida. Um levita, um religioso, se amiga com uma mulher. Olha o nível, não se casa, é uma concubina. Olha o nível das coisas aqui. Um religioso, um pastor, por assim dizer, se amiga com uma mulher. Aparentemente ela o trai, ela adultera. O texto diz em Juízes 19, 2, que ela se aborrece dele. A NVI, eu penso, está mais próximo, quando diz que ela lhe foi infiel. Ele desconsidera isso aí. Após 4 meses, vai atrás dela para trazê-la de volta. Ela voltou para a casa do pai, aborrecida por alguma razão com o esposo, não queria mais viver com ele. E aquele levita, aquele religioso, vai atrás dela. Quando chega na casa do sogro, o sogro muito se alegra. Essa narrativa está no capítulo 19, que vocês estão vendo aí a partir do versículo 2, do 2 em diante. O genro e o sogro se alegram muito, e ele então, depois de passar uns dias ali, consegue capturar o amor da sua mulher. E ela então aceita voltar com ele. Observa que o enredo é um tanto distorcido: adultério, um sacerdote que não casou, é um tanto obscuro, mas enfim. E a comitiva então volta ele, o levita, a sua concubina, um servo e 2 jumentos, passam a viajar rumo à casa onde o levita morava antes. Eles vão viajando, e aí quando a noite vem caindo, o servo diz para ele: vamos aqui passar a noite em Jerusalém, naquela época chamada de Jebus ou Salém, vamos passar a noite. Ele diz: não, eu não quero entrar em cidade pagã, eu vou para uma cidade de Israel, as cidades muito próximas uma das outras. E ele vai para uma cidade chamada Gibeá, da tribo de Benjamim. Então ele entra, fica na praça, não encontra alguém que o hospede, fica na praça, e um senhor vem entrando e vê aquela comitiva e diz: ué, por que vocês estão aí na praça? Nós não achamos estalagem aqui, eles venham para minha casa. Juízes 19, a partir do versículo 20, disse então o ancião, o velho:
tudo que te faltar fica a meu cargo, somente não passes a noite na praça. Parece que ele sabia que à noite rodava alguns jovens que não eram muito pacíficos. Assim, o ancião, 19 a 21, fez entrar em sua casa e deu ração aos seus jumentos, e depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, versículo 22, eis que homens daquela cidade, filhos de Belial, vagabundos, homens arruaceiros, homens violentos, que são chamados aqui de filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao ancião, dono da casa: traze para cá, para fora, o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. Não há a menor dúvida de que conhecer, nesse contexto, tem a ver com sexo. Basta ver os versículos seguintes. Se você bater os olhos imediatamente no verso 23 e 24, isso fica muito claro. Olha aí, Juízes 19, 23 e 24, o dono da casa saiu fora e disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que este homem é meu hóspede, não cometam esta loucura. Vejam, e aí ele diz um absurdo: aqui está minha filha virgem, e a concubina, a mulher do meu hóspede, eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com este homem, não cometam tal loucura. Obviamente isso aqui é um absurdo, a covardice, a atitude do homem em entregar sua própria filha para aqueles vândalos que estavam rodeando a casa dele, e também sugerir que a mulher do levita fosse abusada por eles. Então a gente está vendo que isso aqui tem a ver com sexo. Há um paralelo muito claro e que salta aos olhos entre este episódio aqui, talvez vocês já tenham em mente, e o episódio muitos séculos antes que aconteceu com Ló. Lembram do caso de Ló? Lembram do caso de Ló em Gênesis 19? A história parece quase que uma repetição do que aconteceu naquele incidente em Gênesis 19, quando homens também cercaram a casa de Ló, quando viram que dois anjos em forma humana, bonitos, entraram na casa de Ló. Gênesis 19, de 1 em diante, só para contexto. Olha como é parecido a cena. Gênesis 19, 1 a 5. Dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e lá estava Ló sentado à porta da cidade. Quando os viu, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa, lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não, disseram eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que finalmente eles o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: olha como é praticamente igual. Gênesis 19, 5. Onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traze-os para aqui fora, para que tenhamos relações com eles. É uma repetição ali, alguns séculos depois, do que aconteceu em Sodoma. Existem na Bíblia vários exemplos de ações divinas que mostram
o que Deus pensa sobre determinados pecados. Por exemplo, no Novo Testamento, são ações pontuais, que muitas das vezes nunca mais se repetem, mas são ações que mostram qual é o pensamento de Deus sobre determinadas ações. De novo, por exemplo, o que Deus pensa sobre hipocrisia? Hipocrisia é usar uma máscara, é tentar ser alguém que você não é. Isso é mostrado, num caso pontual, em Atos 5, de 1 a 11, com Ananias e Safira, que pretenderam ser alguma coisa que não eram. Deus detesta isso e Deus ama a sinceridade. Então Deus executa julgamento em cima do casal, mostrando ao mundo o que ele pensa de hipocrisia. Um outro exemplo de ações de Deus, ações pontuais e que muitas das vezes não se repetem, é o caso do pensamento do Senhor a respeito de idolatria. A gente vê Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, 20 a 24, um episódio muito conhecido de vocês, no qual Elias chama os 450 profetas de Baal e Deus manda fogo do céu de uma maneira única, mostrando o que Deus pensa de idolatria, e segue-se então a matança daqueles 450 homens. Isso é um caso pontual do pensamento de Deus com relação à idolatria. E estamos aqui diante de um outro caso. O que Deus pensa com relação ao homossexualismo? No caso de Sodoma, vemos claramente em Gênesis 19, 1 a 5, e repetido aqui em Juízes 19. O pecado de homossexualidade é denunciado em toda a Bíblia. Isso é reiterado, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículos 24 em diante, 1 Coríntios 6, versículos 9, 10 e 11. Qual é o pensamento de Deus sobre essa prática, hoje muito aplaudida? Eu passei esse mês lá na Europa, e esse pecado não é apenas aceito, mas é promovido nos nossos dias. E ai de você, se você discorda. Como termina o caso do levita que nós estamos analisando? O que acontece? Qual é o desdobramento do caso dantesco e horrendo que nós vemos? Juízes 19, 23, Juízes 19, a partir do versículo 25, é melhor. O homem diz: por favor, não façam isso com o meu hóspede, e oferece então a sua filha e a mulher do hóspede. 25, mas os homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem, o levita, pegou a sua mulher e lhe atirou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã, e ao subir da alva, deixaram-na. Olha que coisa horrenda. 26, ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro, até que amanheceu. Levantando-se pela manhã, o levita abriu as portas da casa, ia sair para seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar, sobre o batente. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Quando chegou em casa, tomou um cutelo, olha como é dantesco, tomou um machado e, pegando sua concubina, a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que ele enviou com mensageiros por todo o território de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde os dias que o filho de Israel subiram do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai, considerai e dai o vosso parecer,
foi a mensagem que aquele levita enviou às 11 tribos de Israel para saber o que é que seria feito com relação à morte da sua mulher. Obviamente que o cenário todo é de um horror indizível. O resultado do envio dos pedaços da mulher às 11 tribos é que todas as 11 tribos se juntam pela primeira vez desde que entraram na terra. Eles se juntam para decidir o que fazer, no caso em pauta. O que parece muito estranho, para mim pelo menos, eu pensei mais uma vez nesse episódio muitas vezes, é que quando eles vão executar juízo, eles perdem duas vezes. Eles se unem, as tribos todas se unem para ouvir o homem, capítulo 20, e aí então o homem narra o que aconteceu, e eles dizem: vamos então executar justiça. Quando eles vão contra Benjamim, eles perdem em duas ocasiões. Isso me pareceu muito estranho, e eu tive meditando por que razão isso aconteceu. É possível que Deus estivesse tentando ensinar a Israel o elevado custo da apostasia. Israel, lembram, era a igreja da época, e quando o pecado se instala na igreja, é muito difícil arrancá-lo. Quando o pecado toma forma dentro da igreja, fora está o tempo todo, fora é o normal, mas quando o pecado viça, quando o pecado cresce dentro da igreja, é difícil extirpá-lo. Daí a peleja renhida para executar justiça nesse contexto aqui. Uma vez que o pecado se aloja no seio da comunidade de Cristo, somente com grande custo a mesma se livra dele. Muitas igrejas têm tolerado o pecado e após algum tempo acabam destruídas. É o que se vê. Eu voltei à mesma cidade onde fiz doutorado, e a quantidade de igreja que se tornou bar, que se tornou hotel, o templo lindo, a igreja serve para uma outra função. É impressionante a quantidade de igrejas vazias que não servem mais como local de culto. Salta aos olhos. Por quê? Porque a igreja começou a tolerar pecado no seu seio, e eventualmente a igreja morre. O custo, por outro lado, de remover isso aí é altíssimo. Vemos um caso de apostasia profetizado em Apocalipse 2, 14 e 16. A imagem em Apocalipse das igrejas ali apresentadas mostram o que vai acontecer com vários tipos de igreja. E essa aqui, a igreja em Pérgamo, diz o Senhor profeticamente, Apocalipse 2, a partir do versículo 14: tenho contra ti algumas coisas. Vocês têm aí no meio de vocês pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Que ciladas eram essas? Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês também têm os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Que ensino era esse? Era transformar a graça de Deus, o perdão de Deus, em licenciosidade. Estamos vivendo em outro tempo, temos que nos adaptar. Licenciosidade. Cada um faz como acha melhor. E aí vem o veredito do Senhor, versículo 16. Portanto, Apocalipse 2,16: arrependa-se, senão virei em breve e lutarei com a espada da minha boca. Uma outra lição importante, talvez a maior lição
dessas 3 orações é a necessidade de perseverar na luta, a necessidade de perseverar lutando. Corretamente, Israel lutou e esperou no Senhor. Imaginemos quão perplexo aquelas 11 tribos ficaram quando perderam a primeira. Foram fazer o que Deus mandou e perderam, foram derrotados. Imagina a frustração. O texto diz que milhares morreram tentando fazer justiça. Após ordem explícita do Senhor para que Judá atacasse, como nós lemos na primeira oração, segue-se uma inesperada derrota. Lemos então em Juízes 20, 23, olha aí, Juízes 20, 23, que foi o texto. Os israelitas, as 11 tribos, subiram e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Eu estou lendo a NVI, que é uma versão um pouco mais clara. Qual foi o resultado da segunda tentativa? Derrota. Derrota, perderam de novo. Eu fiquei pasmo considerando isso aqui. Lemos em Juízes 20, 24 a 25, a derrota, a segunda derrota. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Agora, o que acontece na terceira tentativa de fazer o certo é que há um grande quebrantamento em Israel. Essa é a diferença das 2 primeiras tentativas. Vemos isso em Juízes 20, 26 a 28. Juízes 20, 26 a 28. É importante que você acompanhe na sua Bíblia. Então, todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos, ofertas queimadas, e ofertas de comunhão, ofertas como grão, etc. E os israelitas consultaram ao Senhor. Salta para o versículo 28. Sairemos de novo, terceira vez, sairemos de novo para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, provavelmente por Urim e Tumim, o lançamento de sorte: vão, amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Eu queria chamar a atenção nossa aqui, é que não foi fácil fazer o que era certo. O custo de obedecer à ordem de Deus foi altíssimo. Raciocina comigo aqui. Houve perda de irmãos, houve perda de amigos naqueles combates, milhares morreram. Mesmo assim, eles continuaram a lutar e a esperar no Senhor. Que grande lição que podemos tirar para as nossas vidas. Frequentemente, fazer o certo nos traz um elevado custo. É ou não é? Fazer a declaração de imposto de renda de forma correta pode nos trazer um custo elevado. Dizer a verdade a um amigo pode nos fazer perder uma amizade. Se posicionar diante de um pecado pode nos trazer a perda de um emprego. A discordância que você, porventura, venha a fazer diante de um colega pode transmitir uma ideia que você é uma pessoa antiquada, que você é uma pessoa que está fora de sintonia com a realidade. Há um custo. Esse é o ponto central aqui. Podemos passar extremo desconforto e até sofrimento ao tentarmos fazer o que é certo diante de Deus. Todo mundo experimenta isso aqui. Senão você está na mesma direção da maré.
Se você está nadando contra a maré, se você é um peixe vivo, você está enfrentando obstáculo e dificuldade. Frequentemente você é mal entendido, os teus colegas, os teus amigos, muitas das vezes não compreendem bem a tua postura, há um custo. Cabe a nós continuar lutando e esperando no Senhor, o reto juiz. Ele nos fará justiça, eventualmente. Pode ser que a justiça seja feita nesta vida. Eu me lembro de um colega lá na Paradiesel que criticava bastante a minha postura de cristão, e quando uma situação terrível aconteceu com ele, ele veio me procurar para pedir conselho. Que coisa mais ridícula! Eu, que era o idiota, fora de sintonia com os tempos, fui procurado para dar conselho. Mas às vezes as coisas não acontecem assim, você nunca é reconhecido e você fica sendo alguém obtuso, obscuro e uma pessoa difícil por se manter firme. Pode ser que a justiça seja feita nesta vida, mas também pode ser que ela seja feita apenas diante do trono. Perseverar não é fácil, mas lembrem que assim como as 11 tribos tiveram vitória, eventualmente você e eu também teremos. Fique firme. A minha palavra é uma palavra de esperança. Que o Senhor renove as tuas esperanças nesta noite. Eu não sei que tipo de batalha tu estás passando. Eu não sei que tipo de luta tu estás enfrentando. De repente tu estás enfrentando luta no teu trabalho. É possível que tu sejas incompreendido no teu trabalho, que as pessoas te acham tanto estranho. Fica firme. O Senhor é contigo. É muito mais importante a opinião de Deus do que a opinião dos homens. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.